Hoje nós vamos falar sobre os 5 mitos da memória. Prazer, eu sou a Marcela Bianca, sou neuropsicóloga, estou à frente do Instituto do Cérebro e ajudo adultos a ter uma alta performance no trabalho e a melhorar os relacionamentos com a neuropsicologia. É muito importante a gente saber os mitos sobre a memória, porque muita gente às vezes fica confuso do que realmente é memória, como que é o funcionamento do cérebro, a gente sabe o quanto isso impacta no dia a dia. Há pouco tempo agora, acabou de sair um paciente com uma dificuldade de memória, com uma queixa na verdade, e que isso já impactou o relacionamento, já teve uma perda do relacionamento, rompimento, divórcio, e agora ele está com receio de perder o trabalho. Então, isso o trouxe a querer entender um pouco mais e a identificar as dificuldades e as potencialidades para saber lidar melhor no dia a dia e impactar mesmo a funcionalidade dele no trabalho e até mesmo nos relacionamentos. Mas antes disso, eu quero te convidar a se inscrever aqui no meu canal para você receber sempre as informações sobre o tema cérebro, memória, atenção e tudo isso para te ajudar a ter uma melhor performance no trabalho e também nos relacionamentos. Um dos mitos da memória é a comparação entre o cérebro e o computador. A gente tem que entender que o computador ele tem uma memória limitada, já o cérebro não. E no cérebro, quanto mais você trabalha uma informação, por exemplo, uma disciplina na escola, se você se dispõe a aprender uma disciplina e está sempre estudando aquilo, mais informações você vai ter a respeito daquela informação. Então, quando você se dedica a um assunto, melhor. O computador é assim, você gravou, está armazenado, não gravou, não fica. Então, as memórias são de longo prazo, são totalmente diferentes. E o que isso pode te ajudar, na verdade? É que se muitas pessoas falam, a inteligência tem alguma relação com a memória? Sim. Então, se você está com alguma dificuldade em determinado assunto, é muito importante que você se dedique, estude e aprenda cada vez mais. Porque as pessoas que têm o maior conhecimento de determinado assunto têm uma maior chance de memorizar aquele assunto. Como você pode perceber? Às vezes você vai aprender alguma informação nova e essa informação ela fica ali armazenada. Mas se você sempre trabalhar com aquela informação, você sempre vai conseguir ter uma melhor performance naquele assunto. Então, se você quer se tornar especialista, por exemplo, em algum tema ou algum setor no seu trabalho, eu indico, se dedique a isso, estude, que a sua memória vai te ajudar a performar nesse assunto. Depois dos 20, só perdemos neurônios. Esse mito é muito relevante e a gente tem que entender que através da neurogênese, ou seja, a capacidade de sempre do cérebro estar criando novos neurônios, isso não é verídico. A gente tem a criação de novos neurônios durante todo o decorrer do processo da vida e sim, a gente, mesmo estando no envelhecimento, a gente está criando novos neurônios, por isso que a gente consegue estimular maiores habilidades nesse período. Uma forma de você entender um pouco melhor é imaginar que sempre quando você não conhece alguma informação ou algo que você nunca ouviu falar e você pela primeira vez está aprendendo aquilo, é uma nova informação. É assim que funciona o neurônio. Quando a gente estimula, ele vai criando novos neurônios e novas capacidades para melhorar seu desempenho cognitivo, seu cérebro funcionar de uma forma melhor e performar tanto na atenção e na memória. O cérebro se forma até os 6 anos. Isso é um mito também da memória. A gente precisa entender que o cérebro está em constante desenvolvimento através da neuroplasticidade. Muitas pessoas às vezes se preocupam com o envelhecimento, por exemplo, que acontece a partir dos 60 anos. Estão chegando próximo aos 50 e começam a se preocupar. Nossa, mas será que eu não vou ter um prejuízo de memória, de atenção? Eu digo, através da neuroplasticidade, a capacidade de criação de novos neurônios, também da neurogênese, a gente está em constante evolução. Então sim, um paciente que teve um AVC, por exemplo, a gente consegue fazer com que ele tenha melhores habilidades, consiga ter estímulo naquela região lesionada. E o paciente que não tem uma lesão e que tenha uma dificuldade, por exemplo, um TDAH, a gente pode auxiliar também estimulando as funções cognitivas do cérebro como um todo, a memória, a atenção, o raciocínio, e pode ter um impacto mais brando no dia a dia, como por exemplo no trabalho. Então, se você está se questionando se a gente pode melhorar o desempenho e toda essa funcionalidade do dia a dia, sim, a gente consegue estimular assim a memória, a atenção, principalmente para você ter menos impacto no dia a dia de toda a sua funcionalidade.
Pense nisso. Usamos apenas 10% do cérebro. Eu acho que esse é o mito recorde que as pessoas acreditam que possa ser verdade. Mas vamos lá. Os pacientes que têm uma lesão, né, que teve algum AVC ou que teve uma lesão, bateu a cabeça num acidente, enfim, e que ele tem alguns prejuízos, dependendo da região afetada. Será que realmente 10% dessas funções do cérebro está em funcionamento? Não, senão não causaria tanto transtornos e tantas dificuldades. Então a gente tem que entender que o cérebro ele funciona como um todo, mas não simultaneamente, né? Então, se você está pensando, trabalhando, prestando atenção numa reunião, por exemplo, nesse momento você vai identificar que a sua atenção está muito mais acentuada juntamente com a sua memória, porque você precisa armazenar essa informação, mas outras funções, às vezes, como a fala, a expressão, elas não vão estar em ação, mas você não deixa de estar ali funcionando. Então, a partir do momento que você precisar falar na reunião, aquela região vai estar pronta para te ajudar. Então, é um mito. O cérebro não funciona somente 10%, ele funciona sim 100%, né? Cada um com as suas dificuldades e habilidades, mas ele funciona de acordo com a necessidade a cada momento da pessoa. Um dos mitos que sempre chega aqui na clínica é a respeito dos órgãos do sentido. A visão, a fala, a audição, por exemplo. Muitos pacientes acham que está com um prejuízo visual e que aquilo é unicamente oftalmológico, por exemplo. E a gente tem que entender que essa região do olho, da boca, do ouvido, eles são apenas órgãos sensoriais para captar as informações, mas tudo é processado no cérebro. Sim. Então, normalmente, o paciente que tem alguma lesão ou alguma dificuldade, ele pode ter esse prejuízo no cérebro, em determinada região, e não conseguir se expressar. E não necessariamente é um problema da fala. Ou até mesmo não consegue interpretar as informações. E também não necessariamente é um problema da audição. Então, eu vejo que às vezes muito paciente pós-AVC teve um problema, uma afasia, não consegue falar. Isso não necessariamente é um problema articulatório da fala, e sim numa região do cérebro. Se você acha que às vezes o seu problema não tem solução, calma aí. A gente consegue sim trabalhar essa dificuldade de memória, essa performance no trabalho e principalmente melhorar todo o seu dia a dia, que isso acabe impactando nos bons relacionamentos interpessoais e fazer com que você fique mais tranquilo e consiga lidar melhor com todas as suas questões do dia a dia. Se você quer saber um pouco mais, chame a gente que nós estamos aqui dispostos a te ajudar. Então, eu te convido a se inscrever aqui no canal. Nós vamos trazer muitas informações a respeito da atenção, memória e do cérebro para te ajudar no seu dia a dia. Até breve!